Fala aí, galera vascaína, Nabiluz na área, trazendo mais um conteúdo para o canal. Vamos de sondagem, especulações, monitoramento, né, galera? Mas vocês sabem o que é sondagem, especulações, monitoramento? Vou dar uma explicaçãozinha aqui rápido, leve, para a gente poder entender o conteúdo do vídeo, né? Para depois o nego não ficar achando que, porra, o Vasco não faz nada. E vou falar de um assunto que ninguém quer ouvir e que ninguém fala, né? Ninguém fala porque realmente o torcedor não quer saber o que é monitoramento, o que é especulação, o que é sondagem, né? O povo quer saber de contratação, quer saber de resultado dentro de campo. Mas, né, eu sou chato, né? Acabo que eu quero falar, que eu gosto também de ensinar, de falar. E é isso, né, galera? Vamos lá então. Primeiramente, para um clube contratar um atleta, para ele chegar até nós, né, dentro do Vasco da Gama, primeiro existe uma equipe de monitoramento. O que é um monitoramento? O cara vai lá, né, porque o Pedrinho não pode estar fazendo isso tudo sozinho, gente, por isso existe uma equipe extra-campo. É por isso que eu falo que nós começamos a ganhar jogos, começamos a ganhar campeonato com a equipe extra-campo. Primeiro temos que montar um time fora de campo, para depois a gente achar que dentro de campo vai dar certo. Essa equipe ela é responsável para o sucesso do Vasco da Gama dentro de campo, porque eles vão, né, fazer o monitoramento, que o monitoramento é olhar, é observar o jogador, né? Vai uma pessoa até esse jogador e lá ele senta na arquibancada, ele olha o cara jogar, ele observa, ele fica ali, é o famoso olheiro. Então ele fica ali monitorando o jogador, sabendo se o jogador ele, ele vai se adaptar rápido ao Vasco da Gama, se esse jogador realmente ele consegue, né, entregar o melhor para o Vasco da Gama, se a posição que o Vasco da Gama está carente, ele vai suprir. Então tudo isso é um monitoramento. Depois do monitoramento vem a sondagem. O que é a sondagem? A sondagem é a parte burocrática, onde ele vai analisar com o clube do atleta contrato, se pode vir por empréstimo, se só quais são os valores, né, que o clube aceita, se o clube aceita um determinado valor, se pode vir parcelado, se não pode, se o clube só quer à vista, tudo isso é feito uma sondagem. Já a especulação não tem nada a ver com o clube. A especulação vem do jornalista, vem de youtubers, pessoas que têm uma, como é que eu posso dizer? Pessoas que têm, caraca, estava aqui na minha cabeça agora, cara, uma fonte segura dentro do clube. Então você pega um jornalista que tem uma fonte segura dentro do clube, essa fonte diz para o jornalista, fala, cara, o nome do fulano foi falado aqui no clube. Aí ele fala, mas não tenho certeza se, né, o clube já fez sondagem, se o clube já monitorou. Então não tem monitoramento, não tem sondagem, mas o nome saiu. E aí o repórter vem e fala, ó, fulano está sendo especulado, né, pelo Vasco da Gama, entendeu? Ou seja, não tem nada certo, não tem monitoramento, não tem sondagem, não tem nada. E no final o clube faz uma proposta, né, pro clube, né, a respeito do atleta. Então é isso, galera. E depois dessa informaçãozinha chata que ninguém gosta de ouvir, ninguém quer saber, mas mesmo assim eu trouxe, vamos falar a respeito do zagueiro Henry Mina, que está, né, houve aí agora uma sondagem em cima dele. Então você já sabe o que é sondagem, então houve aí uma sondagem, né? O jogador colombiano, 31 anos, né? É da seleção da Colômbia, zagueiro, porém ainda se encontra preso em contrato até 2028. Meado de 2028, negócio assim, meado de 2028. E o Vasco, né, particularmente nessa situação, fica muito difícil trazer esse tipo de jogador, né? Como eu acabei de falar no vídeo anterior, o modus operandi do Vasco da Gama vai ser o mesmo. O Vasco vai atrás de atletas que possam vir por empréstimo e atletas que não estão sendo usados pelos seus clubes. É ruim, é ruim. Porra, se a gente quer sair, né, do lamaçal, se a gente quer sair da zona de rebaixamento, nós temos que contratar jogadores titulares dos clubes. Mas para você contratar jogadores titulares do clube, você tem que pagar o preço, irmão. O clube não vai liberar o ativo dele titular para você no amor. Ele não vai, porra. O que ele vai fazer?
Ah, tu quer levar o fulano, que é titular do meu time? Eu quero. Paga o preço, pô. O preço é esse. Você vai ter que pagar multa rescisória, vai ter que pagar um monte de coisa. E outra, só vai levar se for comprado. Não vou aceitar empréstimo. Você não vai atrapalhar o meu time levando o meu jogador por empréstimo para poder se adiantar. Então, cara, a realidade do Vasco da Gama é essa. Né? Jogadores que estão, enfim, de contrato com outros clubes, jogadores que estão no banco de reserva em outros clubes, que o Vasco entende que possa vir e ajudar o Vasco da Gama, entendeu? Então, realmente, o Vasco da Gama faz contratações por aposta. É uma aposta, irmão. O jogador está no banco de reserva lá no outro time. O jogador está no fim de contrato e ninguém ainda fez uma oferta. Então, tudo isso e outro, futebol sul-americano, como sempre. Então, não adianta a gente reclamar, dizer que está trazendo refúgio, porque é a realidade financeira do clube. O que nós temos hoje é uns falando que o Marcos Lamack, que está comprando a SAF do Vasco da Gama, não está interferindo e não está ajudando na contratação. Já saiu matéria dizendo que sim, que o Marcos Lamack está sentado com o Pedrinho e está pretendendo investir em possíveis contratações para poder ajudar o Vasco a sair da zona de rebaixamento, porque não é interessante ele comprar um clube que está caindo para a Série B. Então, por isso, Marcos Lamack, que está comprando, né, a SAF do Vasco, que ainda não pagou, ainda não adquiriu, ele está sentado junto com o Pedrinho para poder analisar algumas contratações. No caso, a gente fala Marcos Lamack e o Pedrinho, mas as suas equipes estão sentadas em reuniões para poder estar conversando sobre prováveis contratações para ajudar o clube a não cair para a Série B. Mas outras matérias diz que não, que o Marcos Lamack está isento das contratações e que a gestão do Pedrinho está sozinha e que irá fazer contratações, porém não terá contratações pontuais. Serão contratações, mesmo modus operandi, vai contratar jogadores sul-americanos, vai contratar jogadores por empréstimo, vai sondar jogadores baratos, jogadores que estão em fim de contrato, tudo isso para poder renovar, né, o quadro de jogadores no Vasco da Gama. Outro que, né, foi sondado foi o Abraham Marcos, nigeriano, 26 anos, ponta direita ofensiva. Mas também, como eu já falei, né, gente, vim por empréstimo, né? Parece que para liberar o jogador, o clube está pedindo 2,5 milhões, né, de euros. Então, tudo isso tem que ser visto. Outro que também foi sondado foi Rodrigão Becão, zagueiro, 30 anos também. Então, não tem nada ainda decidido, definitivo ainda, para poder estar vindo para o Vasco da Gama. Então, cara, começou, né, a pausa para a Copa do Mundo, então, né, vai se iniciar, vai se abrir a janela, então o Vasco está correndo contra o tempo, né, fazendo o dever de casa para poder ver quais são os atletas que eles poderão estar trazendo para poder estar ajudando o Vasco. E de saída nós temos aí o Tietê, que recebeu proposta, né, pela Chapecoense e pelo Vitória, mas ainda não decidiu se vai ou não sair, né? E a situação do Vasco, cara, agora mudando um pouco sobre assuntos de atletas, e tem também, cara, a situação do Gabriel Peck, cara, cria da base, né? O Cruzeiro está de olho, está fazendo aí, né, uma sondagem, já fez um monitoramento, agora está fazendo uma sondagem, e até agora ainda não saiu nenhuma proposta a respeito do Gabriel Peck, né, entre o Cruzeiro e o Galaxy, né? Acontece que o jogador, cara, custa de 15 a 20 milhões de dólares. Então, filho, para o Cruzeiro contratar o Gabriel Peck, vai ter que abrir os cofres, porque o negócio é estreito, o negócio ali é caro, irmão. É por isso que o Vasco nem se meteu, o Vasco nem olhou na direção do Gabriel Peck, porque realmente, né, Gabriel Peck hoje tem um salário alto, além do salário alto, tem um custo-benefício também alto, então o Vasco não vai fazer oferta, não vai tentar contratar o Gabriel Peck, porque o Vasco não tem estrutura, condições financeiras para poder arcar com essa condição, com essa multa rescisória que o Gabriel Peck tem altíssima lá nos Estados Unidos, na Liga MLS. Então, essa situação aí vai ficar aí para o Pedrinho BH, que, né, está com muito, de repente ele realmente vai poder abrir, ele vai abrir os cofres para poder
trazer o Gabriel Peck. Não adianta o torcedor vascaíno reclamar, mas é cria, o Vasco tinha que fazer, o Vasco tem que acontecer, tem que trazer. Não, só pode trazer se tiver dinheiro. Se tu não tem dinheiro, não tem como você trazer. Então, filho, fica com o que tu tem. Não adianta reclamar, não adianta encher o saco, né? Ficar de mimimi chorando porque o cara é cria. Da mesma forma o Magno, né? Que é o Thales Magno, né? Na realidade foi pro Corinthians porque o Vasco não tinha condições de trazer o jogador de volta. A vida é assim, filho. O Vasco só vai ter condições de poder brigar, de falar alguma coisa, de contratar esses jogadores, de repatriar eles de volta pro clube, quando ele, ó, botar o treino, os trilhos direitinho ali, ó, as contas tudo paga, tudo direitinho, começar a formar, né, um time forte, aí a gente pode começar a cobrar o Vasco. Mas agora, filho, a gente temos que aceitar que não adianta querer fazer loucura para poder trazer jogador. E saiu o confronto saiu o confronto dos playoffs, galera, da Copa Sul-Americana. O Vasco vai enfrentar o Independiente Medellín. O primeiro jogo vai ser lá. Vamos encarar os caras lá. Dia 22/7, depois da Copa do Mundo, às 7 horas, vamos estar encarando o Independiente Medellín lá. E depois, no dia 29/7, às 7 horas também, eles vão vir nos encarar aqui dentro de São Januário. Vasco Independiente Medellín, né, dia 29, às 7 horas, no mês de julho. Então você já sabe que, cara, a vida do Vasco é essa daí, é a corrida, meu irmão. Éramos para nos classificar em primeiro para fugir desses dois confrontos, que é dois desgaste, e nós precisamos estar concentrados no Brasileirão para poder estar saindo da zona de rebaixamento. Mas, né, não conseguimos nos classificar em primeiro, nos classificamos em segundo e agora vamos ter que enfrentar essa barra aí. É um time chato, é um time enjoado, é um time que tem tradição na Sul-Americana e na Libertadores, então não vamos esperar barro mole, vai ser barro duro, parceiro. O negócio vai ter que ser encarado, né, de forma ali incisiva, não podemos dar mole, né? O negócio é trazer um empate de lá ou 1-0 já para poder aqui dentro a gente despachar os caras. Então é isso aí, galera. Tamo junto, Saudações Vascaínas, até o próximo conteúdo. Se gostou, deixa o like, comenta, compartilha, que isso ajuda muito o canal. E se inscreve aí, me dá essa moralzinha aí. E entra aí, ó, no canal, vou deixar o link para vocês poderem estar entrando e se inscrevendo aí no WhatsApp, para a gente poder estar trocando uma ideia. Tamo junto, até a próxima, valeu? Fala pessoal, aproveitem para se inscrever e ajudar o canal a continuar com o trabalho. Apoiem o amigo Vascaíno. Vascaíno ajuda Vascaíno. Aqui é Vasco.